Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui nessa realidade, né? A gente continuar o nosso processo, não é fácil, mas a gente precisa continuar, tá? Sem perseverar, a gente perseverar não vai alcançar, tá, pessoal? Precisamos, além da gente ter essa fé, ter a perseverança também, tá? Porque a gente passa momentos aqui muito difíceis, tá, pessoal? Se a gente não tem essa virtude na nossa alma, no nosso coração, a gente para pelo caminho, tá? Porque aconteça o que acontecer aqui daqui para frente, a gente tem que perseverar. A espiritualidade não é uma opção de você, não quero mais. Não existe isso, pessoal, porque espiritualidade faz parte intrinsecamente da sua vida espiritual. Então, quando se você desiste da espiritualidade, você está desistindo da vida, tá? Você está dizendo, Deus, eu não quero viver mais essa vida, não. É isso que você está falando para Deus. O recado, entende? Então, não existe isso, tá, pessoal? A gente tem que sofra o que sofrer aqui, aconteça o que acontecer aqui, com dinheiro, sem dinheiro, doente, estando curado, estando com uma perna, um braço, a espiritualidade é intrínseca, a gente não pode desistir. Estava ouvindo aí uma live, né, um espiritualista falando que, como é que se diz? Tem momento que a pessoa pensa em desistir, né? É o momento da pressão, né, pessoal? Porque a maioria, às vezes, quando entrou na espiritualidade, pensou que era para prosperidade. É por isso que eu tenho falado aí, muitos que estão, vamos, você vai ser próspero, você vai ser feliz, você vai ser. Quando esse daí entra nesse oba-oba, pessoal, ele vai, daqui a pouco eles param. Quando a dificuldade vem, porque eles não querem a dificuldade. Mas ele está aqui para experimentar isso também, tá, pessoal? E quando você não tem uma visão geral sobre isso, é isso que acontece. Aí quando a dificuldade, não sei o que, eu vou deixar isso, tá muito aí, eu pensei que ia melhorar, tá piorando. Você vê, pessoal, dá até um soluço, né? Eu tenho que tomar água aqui. Eu não... Pera aí, pessoal. Eu fui dar risada, tá vendo você o que é que acontece? Mas é isso, pessoal, tá? Não pode, tá? Como é que se diz? Todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Todas as coisas, tá? Então, todas as coisas quer dizer o quê? Até a ruim também. Porque eu não sei o que é que você entende de toda, né? É todas as coisas boas. Não, ele está falando todas as coisas. Vai cooperar para o nosso bem, tá, pessoal? Eu não sei, a palavra é clara, mas eu não sei, cristão, né, evangélico, espiritualista, quando a dificuldade tá, a pessoa quer desistir, pessoal, tá? Eu sei que é duro, pessoal, tá? Mas não tem para onde correr. Você quer correr que eu corra para onde? Tá, pessoal? É isso que acontece aqui, pessoal. Ainda mais nesse meio religioso, tá? Até o religioso.
da espiritualidade também tá assim, tá, pessoal? Contaminado com esse olhar, com essa visão, tá? É isso que acontece com essas pessoas. E é por isso que a gente tem que ter um olhar mais profundo, a nossa fé ser verdadeira, não está enganando ninguém, sabe? Está perseverando em sempre fazer o bem. Nunca, por mais que alguém esteja fazendo mal a gente não pode, porque senão a gente sai da frequência. Saiu da frequência, acabou, pessoal, tá? Já é uma luta para a gente estar na frequência. Você vê, por isso que é uma luta, a gente quer, sempre alguém está querendo vir fazer mal a alguém, falar alguma coisa para você, sabe? Falar tudo só para você parar, pessoal. Por que você está fazendo isso? Você vê a pessoa está sendo usada pelo inimigo, né? Pela influência negativa e nem percebe, pessoal. Ela nem percebe. Eu vi mesmo um dizendo aí, não existe Deus, não existe Deus, não existe Espírito Santo, não, para que orar? A oração não vale de nada. Tá, pessoal? E é uma pessoa aí. Nossa, pessoal, é muito estômago, tá? Você tem que ter uma maturidade para perceber a consciência dessa pessoa, o nível que ela tá? Porque não é fácil, pessoal. Dói no estômago quando uma pessoa fala isso, tá? Ainda mais nas redes sociais para todo mundo ouvir, tá, pessoal? Eu digo não. Nossa, pessoal, quer matar a espiritualidade da pessoa. Matando a espiritualidade, pronto, acabou, pessoa. Para que então tá vivendo aqui? Aí parece que alguém, né? Parece que ouviu isso, aí disse: então qual é a nossa sentido da vida se não tem Deus? Se a gente não vai orar, se o que é que a gente então tá fazendo aqui? Ele ficou sem resposta. Você tem que fazer o que tem que fazer. Tem que fazer o que é que tem que fazer. Entende, pessoal? Então, porque senão você não tem sentido da vida. É igual as pessoas que. É isso que a Matrix quer sem você, sem sentido nenhum da vida. Sem esperança, sem nada. Não tem Deus. Então, se uma pessoa diz que não tem Deus, não precisa orar, isso você está perdendo tempo. Então, o que vai acontecer, pessoal? Qual o sentido de você estar aqui, então? Entende, pessoal? Se não for trabalhar a espiritualidade, qual é o sentido? Tem que assistir meu vídeo aqui, ó, que eu falei sobre o sentido da vida, que é a gente se conectar com Deus, né? Ter comunhão, orar. Esse é o sentido de uma consciência estar aqui. Evoluir espiritualmente. Se tira isso, não tem Deus, aí tá bom, eu não vou parar de orar, de buscar a espiritualidade. O que é que vai acontecer, pessoal? Eu nem, eu nem quero imaginar, tá, pessoal? Porque eu agora, me imaginando sem esse trabalho espiritual que eu faço na minha vida, e estou até gravando aqui, ajudando outras pessoas aí. Eu não sei o que é que vai ser de mim, tá, pessoal? Então, essas pessoas não sabem o que está falando, tá, pessoal? O nível de consciência tá magoado, é por causa ele tá pensando que espiritualidade, ele que está nessa religião, magoado com o que os pastores, os outros grupos religiosos estão fazendo aí, as maldades aí. Então, tem pessoas que estão magoadas com isso, tá, pessoal? Mas espiritualidade não tem nada a ver com isso aí, tá? Isso aí são pessoas que não se conectaram verdadeiramente com a espiritualidade
estão dizendo que estão na espiritualidade, estão fazendo essas coisas aí, tá? Foi por isso que eu falei um dia que a espiritualidade não tem erro. Tem erro nas pessoas. As pessoas dizem que aquele grupo, ele cria um grupo, que ele diz que estão trabalhando na espiritualidade, que ele é de Deus, que tem comunhão com Deus, mas não é verdade, tá? Não tem sinceridade, não tem verdade naquilo que ele está se propondo. Então, aí, quando acontece erro, coisas que é percebido pelas pessoas, aí as pessoas acham que a espiritualidade está tudo errado. É isso que acontece. Foi isso que o espiritualista pegou a visão dizendo que a espiritualidade. Eu sei que ele estava querendo falar. Ele estava querendo falar dessas pessoas que estão fazendo aí. Será que a gente não está aprendendo tudo errado na espiritualidade? Não, não existe erro. Tá? Existe o erro da pessoa. Tá? É isso que existe. E eles ficam dizendo que aquilo é espiritualidade. Ó, por exemplo, tem vários grupos aí, todo mundo vai dizer que está trabalhando na espiritualidade, mas será que está trabalhando mesmo? Entende, pessoal? É isso que a gente tem que fazer a análise, tá, pessoal? Por que eu estou falando isso, pessoal? Vamos entrar no nosso tema de hoje, né? Que é o que o tema de hoje? O que é a perseverança espiritual? O que é isso, pessoal? Você já tem ideia, perseverança, né? Ficar firme, né? E por que temos que desenvolver essa virtude da alma? Então, essa perseverança é uma virtude da alma. Então, se você não trabalha a espiritualidade, você não tem uma conexão com a sua alma, com a sua espiritualidade. Então, você não vai ter perseverança. Você tem que perseverar naquilo, nas práticas da espiritualidade, para que você alcance essa virtude, desenvolva essa virtude, esteja em você, porque quando a dificuldade vir, pessoal, tá? É isso que as pessoas não entendem, tá? Ela tá pensando que não vai vir dificuldade, só vai ser bênção. É isso que os evangélicos, né? Os espiritualistas agora estão pensando assim. As outras religiões estão pensando, tá? Então você tem que desenvolver essa virtude. Como é que desenvolve essa virtude da alma? É essa conexão com a espiritualidade. Então você vai ficando mais forte. Você vai tendo comunhão com Deus, vai orando, né? Que o outro falou, diz que não é para orar a Deus, né? Você vai tendo comunhão. Então vai dando certeza no seu ser, na sua consciência, de que você está com Deus. Então, quando vir a dificuldade, você enfrenta ela, tá? Você usa aquela virtude, essa peça que vem da fé, que está no nosso ser. Então, você suporta tudo que vai se endereçando aqui nessa realidade, tá, pessoal? Então, vamos lá para o nosso estudo. Vamos começar? Aí ele fala, o que é a perseverança espiritual? O que é isso, pessoal? Vamos ver aqui o que é isso, tá? Ele fala, a perseverança espiritual é uma virtude no contexto da espiritualidade, no qual representa a capacidade de manter-se firme em dificuldade e desafio da vida. Então, é uma virtude e uma capacidade, né? Então, é um conceito criado para descrever uma virtude fundamental no contexto da espiritualidade. Então, no contexto que a pessoa está trabalhando a espiritualidade, no qual vai representar a capacidade
dessa virtude que você vai colocar para fora, você trabalhando a espiritualidade para manter firme. Então, você vai usar essa capacidade para manter firme na dificuldade e desafio da vida. Aqui, nessa realidade, né, pessoal? Precisamos dessa perseverança espiritual. Então, perseverança espiritual, isso é uma virtude fundamental, né? Na espiritualidade, que representa, essa virtude representa a capacidade de manter firme em meio à virtude e o desafio da vida. É isso que é perseverança espiritual. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala nas escrituras, então, na escritura, na Bíblia, né? A perseverança é frequentemente associada à fé e à confiança em Deus. Sim, a gente tem que ter fé e confiança, sendo visto como um elemento essencial para o crescimento espiritual e a realização do propósito do divino. Então, essa perseverança serve também para quê, pessoal? Você vai ter fé e confiança em Deus, e através dessa confiança vai ser um elemento essencial para a sua consciência para fazer crescer espiritualmente. Crescer quem? Quem é que tem que crescer espiritualmente? O espírito. E realizar o propósito divino. Então, realizar o propósito de quem? O propósito de Deus. Seu espírito vai crescer e vai perceber que você tem que realizar um propósito divino aqui. Tá? Que é fazer o bem, né, pessoal? Por isso que perseverar em fazer o bem é importante, tá? Entende? Aí o que é que ele fala mais? Através da perseverança, né? Os cristãos, né? Aquele que crê, são encorajados a continuar sua jornada de fé, mesmo quando enfrenta a tribulação. Então, mesmo quando enfrenta a tribulação, a gente, o cristão, ele continua a jornada de fé. Ele não para. Tá, pessoal? Essa é a verdade da espiritualidade, tá, pessoal? Porque eu tô ouvindo aí tanto evangélico espiritualista falando coisas totalmente contrárias. Eu digo, nossa, pessoal, eu tô vivendo em que mundo? Então, é uma coisa para desvirtuar a sua consciência, tá? De responsabilidade de tudo, tá, pessoal? Não existe isso, pessoal. Quando você adere um caminho espiritual, você vai ter que ter uma jornada de fé que vai enfrentar várias dificuldades. Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui como eu estou enfrentando muita dificuldade, pessoal. Tá? Eu entendo pessoas até que tá endurecendo aí o coração, que ele sabe que se ele vir para a espiritualidade, ele sabe como ele tem que se proceder, ele sabe a dificuldade que ele vai enfrentar. Mas se você ama Deus, se você quer estar com Deus, você vai enfrentar essa jornada. Tá? Não tem para onde correr. Aí ele fala, o conceito de perseverança vem do grego imiponemo, nossa, que nome em grego, termo que significa permanecer, ficar embaixo, estar paciente enquanto espera, manter-se manter-se no lugar, né? Ter tolerância e estar com o pé no chão e não retroceder. Então, veja que existe aqui, pessoal, no Epipomeno, que é o conceito da perseverança, né? Que vem do grego, ele diz que é o quê? Permanecer. Então, você permanecer naquilo que você iniciou, ficar embaixo, então, você ficar aí embaixo, a gente aqui na Terra,
ser humilde, ter aquela humildade, ficar embaixo, estar paciente enquanto espera. Então, você está esperando alguma coisa, então você fica paciente. Isso que é perseverança. Então, manter-se ali, né, nessa paciência, né? Ter tolerância, então é uma pessoa que vai demonstrar tolerância e estar com o pé no chão. Então você está com o pé no chão, tá? Não está voando aí com pensamento alto e não retroceder. Então, você não pode retroceder. Seu espírito tem que avançar. Tem que avançar, pessoal. Agora foi chamado para a espiritualidade, né? Aqueles que foram chamados, ele tem que perseverar, tá, pessoal? Aqueles ainda que não foi chamado, ele não vai entender essa perseverança, tá? Mas só para aquele que é chamado, despertou a consciência, né? Se conectou com Cristo interior, com a espiritualidade dela, ela vai entender isso, que ela tem que perseverar, tá? Então, você vê a raiz da palavra no grego hiponemo, que significa, né? Significa todas essas qualidades aqui que você tem, que uma pessoa que está perseverando. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala: a perseverança espiritual é uma capacidade de uma pessoa se manter no caminho do bem. Então, essa perseverança espiritual é aquela capacidade da alma da pessoa, né? A virtude, ele vai colocar essa capacidade para se manter no bem, porque se manter no bem não é fácil, pessoal. Ainda mais numa realidade dessa, aonde o mal está imperando. É difícil, tá? Entende? Então, é por isso que quando essas pessoas falam que não tem Deus e tal, eu fico, nossa, pessoal, essa pessoa não sabe o que está falando. Foi igual lá na faculdade. Não, não tem Deus e tal. Eu digo, tá bom, não tem Deus, né? Mas existe o mal? Porque o mal ninguém pode negar, pessoal. Por que ninguém pode negar? Porque ela está em todo lugar, tem muita gente fazendo mal. Então a pessoa não pode negar. Então, se existe o mal, existe uma energia do bem, porque o mal é uma energia. Então, se existe uma energia do mal, você diz, não, o mal existe, então. Você acredita que existe uma energia que está levando as pessoas a praticar esse mal. Então, a mesma coisa é o bem, pessoal. Existe uma energia do bem, que a sua consciência tem que estar linkada a essa energia. Tá? Então, essa é uma conotação, pessoal, que não tem como a pessoa não falar que não existe Deus. Por quê? Então, da onde vem essa energia? Entende? A gente precisa raciocinar. Então, é o nível de consciência que essas pessoas não querem raciocinar. Mas eu entendo essas pessoas que estão magoadas aí com esses grupos religiosos, o qual diz que trabalha na espiritualidade, mas essas pessoas não estão verdadeiramente na espiritualidade, sabe? Está aproveitando da fé das pessoas. Então, e aí acontece isso, tá? E essas pessoas tomam raiva desse tipo dessas pessoas. E aí fica culpando que ele entra naquela descrença, vai culpando que não existe Deus, porque Deus está deixando acontecer isso, porque isso, tá? A pessoa entra naquela descrença, pessoal. Eu sinto muito, tá? Mas é preciso cuidar dessa alma, porque senão ela vai morrer. Se ficar aí nessa descrença, ficar falando coisas, né? Vai morrer, pessoal. Espiritualmente vai estar bem longe de Deus. Então, é a capacidade da sua consciência, né?
permanecer no caminho do bem, na energia do bem, superando o limite, a fraqueza e buscando a evolução da consciência. Então, quando a sua consciência permanece fazendo bem, você vai ter uma evolução da sua consciência. Sem isso, pessoal, não existe evolução, tá? Não existe, não existe evolução, não tem como o seu espírito evoluir, crescer espiritualmente. Por isso, pessoal, por isso que eu questiono. Você que está em vários grupos religiosos, né? Vários, vou dizer nem evangélico. Você está em vários grupos aí e está aí dizendo que está na espiritualidade, mas está praticando algo mal. Você não está na energia do bem. Você não está fazendo bem a pessoa, está fazendo até mal. Em vez de fazer o bem, está fazendo mal. Mas você está ali com a cara de santinho. Não, eu sou da espiritualidade. Não, eu sou do grupo tal. Você entende agora? Você entende, pessoal? Por que acontece essas coisas? Por causa disso, tá? É nessa realidade, porque aqui tudo tem uma máscara, tá? Então, até arranjar uma máscara para umas pessoas religiosas. Eu sinto muito, tá? Mas tem que cair essa máscara, tá? Então, não vai existir evolução da sua consciência se você não estiver na energia do bem, tá? Então, o que é que ele fala mais? A perseverança espiritual é fundamental para a vida da alma. Então, é fundamental por quê? Porque sua alma vai evoluir. Assim como a vida física precisa de cuidado para manter saudável, sem uma vida interior espiritual, não há comunhão com Deus e a obra não são eficazes. Então, você pode até fazer obra, tá? Mas se você não tem essa ligação com a comunhão, a sua obra não são eficazes. Não tem valor nenhum. Porque Deus quer primeiro que você esteja conectado para depois fazer a obra. O que é que eu já falei aqui, pessoal, no vídeo? Primeiro você se conecta, depois você faz a obra. Não pode fazer a obra para querer se justificar sem a conexão com Deus. É isso que muitos religiosos estão fazendo, tá, pessoal? Estão fazendo obra achando que a obra... Não, é você. Você, quando estiver conectado com Deus, tem aquela comunhão, né? Aquela vida interior espiritual de comunhão com Deus, você aí faz a obra. Porque ele fala assim como a vida física precisa de cuidado para manter saudável, então, o que é que você faz para manter seu corpo saudável aqui? Ter uma boa alimentação, faz exercício físico, não é isso? Né? Come coisas mais saudáveis, selecionadas, não se alimenta exagerada. Não é isso que você faz? É o cuidado. Então, você acha que a vida do espírito interior não tem que ter cuidado, pessoal? Entende, pessoal? Senão você não acredita que tem uma consciência, um espírito que precisa ser cuidado. Tá? Você diz, eu tenho que cuidar só do meu corpo. É isso, pessoal? Então, aí ele fala, sem uma vida interior espiritual, não há comunhão com Deus. Então, se você não tem ali, você não vai ter comunhão com Deus. Então, a obra não vai ser, não são eficazes. Então, não vai ter eficácia naquela obra que você está fazendo. Eu sinto muito, tá, pessoal? E isso está acontecendo em vários grupos religiosos. Não só evangélico, tá? Em vários. Tá?
porque está faltando a espiritualidade verdadeiramente, a conexão. E aí essas pessoas estão fazendo essas obras que não estão levando a lugar nenhum. Aí ele fala, a perseverança espiritual significa não importar o que acontece. Eu não vou desistir de Deus. Então, não é uma pessoa que tem a perseverança, ele não vai importar o que vai acontecer. Eu não vou desistir de Deus. Tendo a consciência de que ele jamais desistirá de mim. Então, você vai ter a certeza na sua consciência, quando você tem a comunhão com Deus, pessoal, o próprio Espírito, ele dá certeza a você de que você está no caminho certo, e se você está com Deus. Então, ele vai testificar no seu espírito que você está com Deus. Então, essa vai ser uma força que você vai tirar de lá, não vai desistir, você vai perceber, Deus não vai desistir de mim, Deus confia em mim. Então, aquela força, essa virtude, essa capacidade da alma, a gente vai colocar aqui nessa realidade. A gente tem que desenvolver, pessoal. Por isso que eu coloquei a pergunta. E por que temos que desenvolver essa virtude da alma? Porque ela é essencial, tá? Vai dar certeza da gente que Deus está falando com a nossa consciência e diz assim, ele jamais desistirá de mim. Ele já fala na Bíblia, né? Está escrito aí. Daqui a pouco a gente vai ver. Aí ele fala, diante da dificuldade, podemos fazer duas coisas. Desistir ou continuar a perseguir nosso objetivo. Quem continua tem perseverança. A perseverança é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. A pessoa que persevera se mantém firme no seu propósito. Então, o que é que a gente tem que perseverar? É no nosso propósito, no que a gente vê fazer. Então, está na alma o nosso propósito. Ah, Samuel, eu não sei qual é o meu propósito. Trabalhe a espiritualidade, trabalhe a comunhão com Deus, para você saber o que é o seu propósito. Tá? Não vá procurar gente, me diga qual é o meu propósito, é isso. Daqui a pouco tá falando o que não é, aí não é você tá fazendo, acreditando naquela pessoa, e não é o seu propósito. Tem muita gente que está acontecendo, principalmente na espiritualidade, tá, pessoal? Muita gente que vai procurar aí coisas, adivinhos, mapas, para dizer o que é que ele tem que fazer. E aí a pessoa vai lá, faz, mas não é verdadeiramente o propósito. Porque é você que tem a chave. Está na sua alma, você tem que se conectar. Ele tem que buscar intimidade. E é isso que Deus quer que você busque. Quando você busca intimidade, ele vai dizer qual é o seu propósito. Você vai saber isso no seu espírito. Tá? Você vai percebendo o que você está fazendo é o seu propósito aqui. Então, você tem que permanecer nesse propósito de estar fazendo bem, tá? Ter paciência para esperar o tempo que for preciso para alcançar o objetivo e ter esperança que vai chegar lá, mesmo diante do obstáculo. Então, é isso que é perseverança. Mesmo você vai ter paciência esperando um tempo que for ali, você vai chegar lá, mesmo que esteja distante. Então, não repare que você já vai chegar. Viva agora o momento. Então, viva agora fazendo bem. Viva o melhor, o que você puder fazer agora. É isso que eu tenho, Senhor. É isso que eu posso fazer aqui. Tá? É isso que eu estou fazendo. Então, viva aquele momento. Não queira pensar, como é que eu vou chegar lá? Ai, meu Deus. Não queira fazer isso. Persevere ali naquele momento. Tem uma dificuldade aqui, Samuel. Persevere. É isso mesmo. Viva agora porque essa dificuldade vai ser uma experiência para sua consciência, tá? Para fazer você crescer
espiritualmente. Aí ele fala, embora a perseverança seja uma virtude desejável, ela pode ser desafiada por diversas circunstâncias, como desânimo, dúvida e influência externa. Então, é isso que acontece, tá? Desânimo, a pessoa bate o desânimo, dúvida. Então, se você não está trabalhando a espiritualidade, acontece isso, tá, pessoal? Então, às vezes, pela influência externa também acontece alguma coisa, você cai no desânimo, na desesperança. Ah, meu Deus, nada está dando certo. Então, é porque você está com um olhar nessas coisas. Você tem que tirar um olhar também dessas coisas terrenas, pessoal. Uma pessoa que tem um olhar nessas coisas terrenas, ela vai ter dificuldade, tá? De perseverar, de continuar na espiritualidade. Eu sinto muito. E tem muitas pessoas assim. E por isso que estão parando, tá? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, a pessoa que crê na espiritualidade pode enfrentar momentos em que a fé é testada. E é nesse momento que a perseverança se torna ainda mais crucial. Então, você vai ser testado pela espiritualidade, tá? Se você crê em Deus, na espiritualidade, é nesse momento que a perseverança é tão crucial. Reconhecer esse desafio é buscar apoio em grupo de fé, pode ajudar a fortalecer a determinação de continuar. Então, se você está fraco, pessoal, muitas pessoas que chegaram aqui no meu canal, né? Estava assim, pessoal, tá? Pensando em dizer, estava fraco, estava confuso. Ai, meu Deus, eu não aguento. tava difícil, né, pessoal? Mas é assim que as pessoas vêm para a espiritualidade, tá, pessoal? Porque quando tá bom, se tivesse do dinheiro aí na regalia, você me visse aqui o canal simples, você ia nem querer saber de mim. Quem é esse aí? Você nem ia querer saber. Mas é por isso que a dificuldade vem, tá, pessoal? Para você se voltar para a espiritualidade, para você ficar aqui perdendo 2 horas, perseverando 2 horas de relógio, escutando esse gordinho aqui, tá? Quem é que fez isso com você, pessoal? De você estar aqui no meu canal, perseverando, escutando aqui a minha voz. Entende? A dificuldade, o momento. Tem pessoas que estavam entrando em depressão, uma tristeza, estava difícil, estava com dores no corpo, estava com problema de saúde espiritual, sabe? Não estava entendendo, estava confusamente. Então, teve todo tipo de pessoas aqui no meu canal que chegou assim. E graças a Deus e à espiritualidade, hoje estão melhores, tá, pessoal? Eles começaram a dar ouvido, né? Ao que eu estou falando, a espiritualidade começou a trabalhar na consciência dele. Agora você vai ter que perseverar nisso, tá, pessoal? Por isso que o grupo, buscar um apoio, um grupo de fé, né? Que está trabalhando na espiritualidade, é importante, pessoal. Você se sentiu fraco, aconteceu alguma coisa externa, né? Aqui na nossa vida, né? A gente às vezes perdeu gente. Então, muita gente na pandemia aconteceu isso, por isso que buscou a espiritualidade, tá? Para se fortalecer, tá? Então, aí ela iniciou o processo e aí ela tem que perseverar agora, tá? Aí ele fala, a perseverança espiritual não apenas ajuda a superar a dificuldade, mas também é um catalisador. Que palavra, né, pessoal? Catalisador é aquele que está captando, então. É uma frequência, é uma energia, é um catalisador para o crescimento espiritual. Então, você vai entrar na frequência do crescimento espiritual, porque a perseverança
é isso também. É você entrando, você vai superar a dificuldade e vai entrar nesse catalisador, que é essa frequência de seu espírito ter um crescimento espiritual. Aí ele fala, ao enfrentar, enfrenta e supera o desafio. A pessoa que crê na espiritualidade desenvolve uma fé robusta e uma compreensão mais profunda do caráter de Deus. Então, além dessa pessoa desenvolver uma fé robusta, então ela vai ter força, resistência, né? Ela tem uma compreensão mais profunda de Deus. Por quê? Ela está na intimidade profunda. Ela não está raso como criança. Então, ela está se aprofundando, ela está se tornando uma pessoa madura espiritual. Está crescendo, tá? E quando você cresce, você tem força para resistir às tempestades. Quanto mais você cresce, a raiz sua vai aprofundando, não é isso? A árvore, quanto mais ela vai crescendo, a raiz também desce para a profundidade. É assim a vida de uma pessoa espiritual, tá, pessoal? Aí ele fala, esse crescimento é essencial para a maturidade espiritual e a capacidade de influenciar positivamente a vida de outro. Então, pessoal, esse crescimento é essencial. Então, você tem que perseverar para crescer, para você chegar a uma maturidade, deixar de ser criança. Eu vejo aí muitas crianças, principalmente no meio evangélico, pessoal. Criança aí fica chorando aí na hora que tem problema, aí fica aí. Ai, eu tô na dificuldade, ai, Senhor. Ai. Tá, pessoal? Porque ainda não tá maduro na fé, tá? Ainda não entrou nessa, tá como criança. Então, você vai pegar a criança no colo, vai dar ninar, vai dar uma mamadeira a ela. É assim que a gente tem que fazer, não é? Aí ele fala, é a capacidade de influenciar. Então, você vai ter, por essa sua perseverança, você vai ter uma capacidade espiritual de influenciar a vida de outra pessoa ao seu redor. Então, ele disse, nossa, ela tem uma fé, uma perseverança. Então, isso pode influenciar positivamente a vida de outra pessoa que está ao seu redor. Olha, dá para sossegar aí? Aí ele fala, ser perseverante traz diversos benefícios espirituais. Então, traz também benefício, né? Não só dificuldade que a gente enfrenta, né, pessoal? Ele fala, traz diversos benefícios espirituais. A prática constante da fé e a resistência em momentos de pode levar a um crescimento pessoal significativo. Então, você vai crescer, né? A se tornar mais maduro. Então, o que é que vai acontecer? O indivíduo que cultiva a perseverança frequentemente relatam. Então, ele viu que a maioria das pessoas que estavam nessa perseverança relataram, né? Uma maior paz interior. Então, ela quando perseverou e passou pelaquilo, ela sentiu uma maior paz interior. Uma sensação de propósito e de conexão profunda com a espiritualidade. Olha, o que essas meninas aí tá falando aí, tá atrapalhando aqui, rapaz. Aí, então, ela fala que uma sensação de propósito, então ela vai ter um propósito na vida, um sentido na vida, e uma conexão profunda com a espiritualidade dela. Então, é uma pessoa bastante espiritualizada, que por mais que a dificuldade que ela se encontra, aquilo não derruba ela não para na espiritualidade. Aí ele fala, esses benefícios são fundamental para a saúde
emocional e mental do crente. Então, é essencial para aquele que está crendo em Deus, tá? Vai dar, ele vai ter o benefício na saúde emocional e mental e até físico, né, pessoal? Porque quando você melhora a saúde emocional e mental, o seu físico melhora, porque as doenças vêm desse mental e emocional. A maioria da nossa doença. Então, quando você tem paz, está equilibrado, seu corpo funciona bem. Quando você está no desequilíbrio, pessoal, seu corpo está totalmente desequilibrado também, tá? Aí ele fala, a perseverança também está ligada ao autoconhecimento. Então, não tem como, tá, pessoal? Você precisa conhecer, trabalhar a espiritualidade, que é conhecer suas emoções, seus sentimentos. Você precisa isso, tá? Então tá ligada. A perseverança está intimamente ligada a isso. A você desenvolver a espiritualidade, o autoconhecimento. Aí ele fala, ao enfrentar o desafio e se manter firme em sua crença, o indivíduo tem a oportunidade de refletir sobre suas motivações e valores. Esse processo de introspecção pode levar a uma compreensão mais profunda de si mesmo e da sua relação com o indivíduo. A autodescoberta é um aspecto essencial para a jornada espiritual e frequentemente facilitada pela perseverança. Então, pessoal, o processo da autoconhecimento é uma introspecção, né? Que vai levar a uma compreensão profunda de si mesma e de sua relação com o divino. Você vai avaliar, então, você vai avaliar se você está na conexão profunda. A sua consciência vai fazer isso. É uma autodescoberta, um aspecto essencial da jornada espiritual. Então, é essencial que você passe por isso. E você coloca esse trabalho da autoconhecimento, que é frequente facilitada pela perseverança. Aí ele fala, por fim, a perseverança é frequentemente vista como um testemunho da fé de uma pessoa. Quando alguém se mantém firme em sua crença, mesmo em tempo de adversidade, isso inspira outro a fazer o mesmo. Tá? A perseverança não é apenas fortalece o indivíduo, mas também serve como exemplo poderoso para um grupo, uma comunidade de fé, mostrando que a confiança em Deus pode prevalecer sobre a dificuldade da vida. Então, quando aquela pessoa passou pelaquela perseverança, né, pessoal? Perseverou ali, aquela testemunho, ele vai ser um testemunho, o testemunho de uma pessoa de fé, tá, pessoal? Ó, manda essa menina para lá aí, rapaz, por favor. Aí ele fala, então, quando alguém se mantém firme na crença, ele vai servir como um testemunho para as outras pessoas, para perseverar, pessoal. Por mais que ele esteja sofrendo a dificuldade, então, quanto mais a dificuldade a pessoa ali persevera, a outra pessoa vai ficar assim, é de admirar a sua perseverança. Então, foi o que aconteceu com Jó, né? O testemunho lá. Jó, hoje agora é lido aí por muitos grupos religiosos, que foi um testemunho de uma fé que ultrapassou vários limites, né? Entende? Então, foi um testemunho muito que é usado até hoje. Então, aquela fé de Jó serviu para muitos cristãos hoje. Por quê? Porque não apenas fortalece ele, mas também vai ser um exemplo para o grupo, a comunidade de fé,
mostrando que a confiança em Deus pode prevalecer sobre a dificuldade da vida. É isso que a pessoa que persevera vai demonstrar para as outras pessoas. Aí ele fala, para ser perseverante, né? Ter a perseverança espiritual, em primeiro lugar, deve ter objetivo, uma finalidade. Então, qual é o objetivo? Qual é a finalidade de você estar perseverando? Você precisa compreender isso. E por esse motivo que a pessoa decide enfrentar a adversidade e continuar, insistir, enveredar por um caminho nem sempre fácil. Então, porque o caminho da espiritualidade não é fácil, pessoal, tá? Os pregadores aí que estão colocando como fácil, mas não é fácil. Eles não falam isso, porque eles sabem que vocês não vão. Então, eles usam artifício para atrair vocês. Tá? Não falam a verdade. Tá? Porque ele quer atrair vocês, porque ele tem outros interesses. Tá? Aquele que fala a verdade, por mais que não vai ter ninguém, aqueles que vêm para a espiritualidade vai ser aquele verdadeiro. Tá? Aí ele fala, uma vez alcançando o objetivo, a recompensa faz que o esforço tenha valido a pena. Então, é isso que vai acontecer quando a gente alcançar o nosso propósito, né, pessoal? Que não é terreno, né? Aí ele fala, a perseverança é, sem dúvida, um caminho para a satisfação, já que agrada a todo a gente cumprindo o objetivo com sucesso, pelo prazer e pela felicidade que proporciona. A perseverança exige força de vontade, mas também dá trabalho e requer algum treino para poder chegar à meta. Então, o treino que a gente está fazendo da espiritualidade, né? É a famosa frase, persevere e conseguirá, ilustra bem o valor da perseverança. Então, persevere que você vai conseguir, tá? Não desista logo assim. Aí ele fala, quanto mais mais próximo estiver de participar da obra da espiritualidade, mais responsabilidade será dada ao ser. Então, quanto mais você vai se aprofundando, mais responsabilidade, porque você vai crescendo. Então, vai ser uma maior responsabilidade que vai dar a você. É isso que tá acontecendo comigo, tá, pessoal? Quanto mais eu vou me aprofundando aqui, mais responsabilidade a espiritualidade está me dando. Não tem para onde fugir, pessoal, tá? Aí ele fala, e também maior influência ele exercerá sobre tudo o que se trabalha e engloba. Então, ele vai ter também maior influência, né? Sobre as pessoas que estão ali, ele fazendo aquele trabalho. Tá? Porque a espiritualidade vai dando a ele a frequência maior para alcançar as pessoas, tá? Mas é uma responsabilidade grande. Então, a gente vai amadurecer, crescer para ter responsabilidade, tá? Enquanto você é criança aí, na minha igreja é verdade, é minha verdade. Enquanto você tiver essas criancices, a espiritualidade não vai dar responsabilidade. E não vai abrir o conhecimento espiritual para você. Vai deixar você ali naquele nível. Se você parte para o crescimento espiritual, aí a espiritualidade vai lhe dar uma responsabilidade. Você vai ter uma responsabilidade maior. Tá, pessoal? Tem como fugir disso? Não tem, tá? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, o caminho é um caminho com promessa. Então, é um caminho que tem promessa. Nele o peregrino deve ingressar com essa expectativa, né? Você tem que ingressar nesse caminho com essa expectativa. Que existe uma promessa. Quem fez? Foi Deus. De quê? De vida eterna. O que antecipadamente lhe
é dado saber em que esse caminho é de renúncia, de autoesquecimento, de superação dos próprios limites. Então, esse caminho da sua consciência é de autoesquecimento, superação do próprio limite. Você vai ter que renunciar a muitas coisas, tá, pessoal? Não existe isso, tá, pessoal? Vir para a espiritualidade e não renunciar, não quer renúncia de nada. Ah, eu quero fazer minhas coisas, irmão Samuel. Ah, meu desejo aqui. Cristo foi bem claro, né? Aquele que quer me seguir, negue-se. Então, aquele que quer seguir a vida espiritual com Cristo, você vai ter que negar a si mesmo. Não tem para onde correr, pessoal. Então, tá de acordo com a espiritualidade, tá? É esse o texto que eu vejo que está de acordo com a espiritualidade para eu trazer para você. Você entende? E Cristo falou isso. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Então, cruz é pesada, né? E siga-me, tá? Então, e siga-me. Então, porque senão a gente não vai estar no caminho da espiritualidade. Senão a gente não está seguindo a Cristo, tá? É isso, tá, pessoal? Não tem o que fazer. Você quer que eu faça o quê? Se a gente fica só no nosso desejo aí, a gente vai estar enganando a gente, vem dizendo que está na experiência. E não está. É o que está acontecendo com muitos religiosos. Estão aí no seu deleite, o seu prazer aí, mentindo, atrás de dinheiro, de prazeres do mundo aí. E eles estão dizendo que isso é espiritualidade. E por isso que a espiritualidade está sendo defamada, tá? Muitos até estão entrando na descrença por causa disso. Eu sinto muito, tá? Mas isso vai ter que tudo acontecer, tá, pessoal? Aí ele fala, poucos são que aceitam tais condições. Então, são poucos, por isso que são poucos aqui que estão aqui me ouvindo, tá? O que querem aí prosperidade e bênção, eles estão lá, cheio lá, tá? Se vocês quiserem ir também, tá aí, pessoal. Vocês podem escolher esse caminho aí mais fácil para você, tá aí, tá? Não impacto não, tá? Ninguém aqui é obrigado a nada, tá? Você quer lá, pode prosseguir, tá? Seu caminho. São poucos que aceitam essa coisa. Entretanto, ilimitadas são a dádiva provida do que o trilha. Então, quem trilha vai ter uma dádiva provida por Deus, que está trilhando esse caminho. Aí ele fala, esse mundo é um mundo de provas e expiações. Então, a gente vai ter provas e expiações aqui. Então, estude, trabalhe com discernimento à luz. Trabalhe para a luz. Faça a sua jornada com dignidade, em paz. Então, faça a sua jornada aqui com dignidade. Seja digno ali. Não tenha a ética moral, não minta, não, sabe, ter coisas morais que vá prejudicar esse caminho da luz, tá? O caminho é dentro de você mesmo. Então, esse caminho não é caminho de ir para a igreja e tá, pessoal? Porque quando fala o caminho aqui, Cristo fala aquele caminho lá, né? Muitos os cristãos aí, principalmente os cristãos, né? Que os pastores, eu vejo a pregação deles, ele fala que aquele caminho que Cristo é o caminho da igreja dele, que você... Não, é o caminho da sua consciência. É dentro de você, não tem nada a ver, tá? Aí ele fala, honre esse caminho, né? Você é o que pensa, sua energia revela o que você é. Então, não adianta, tá, pessoal? A sua energia vai revelar quem você é nessa realidade. Não tem para onde esconder. Você está escondendo, usa a máscara religiosa, mas a energia não mente, tá?
Por isso que agora os sensitivos, por isso que os religiosos não gostam de sensitivo, de quem é médio, não gosta, porque ele lê a energia, lê o pensamento da pessoa. E ele quer continuar ali escondido. Então, espírito também faz isso. Ele não gosta de médio, não gosta de sensitivo, não gosta daquela pessoa que tem essa. Ele não gosta de claro, evidente, ele não gosta que vê ele, o espírito, ele não gosta. Porque ele quer ali mascarar, ficar escondido aí para enganar as pessoas. E as pessoas aqui, a mesma coisa, tá? A pessoa que está encarnada aqui também, eles não gostam disso, tá? Foi por isso que no século lá, mataram muitos desses daí, tá? Que via, percebia o engano da pessoa. Aí ele fala, sem amor verdadeiro, o seu coração fica pobre. Sua mente, sua mente entende das coisas do mundo. Então, se você não tem o amor, seu coração fica pobre e sua mente só vai entender das coisas do mundo. Mas quem compreende a vida e o seu coração, você pode rezar, pode orar, né? Muitas, até mesmo por condicionamento. Mas sem amor, de nada adiantará. Né? Você pode orar, rezar, mas não vai adiantar nada, é só por condicionamento. Porque a oração tem que vir com esse amor de Deus que você está querendo entrar em comunhão. Tá? A luz que brilha em seus olhos revela você. Então, quando você vê uma pessoa que os olhos estão brilhando, a energia dela, ela está falando das... Então, essa pessoa está verdadeiramente na espiritualidade. Tá? E está perseverando, né? Você vê o brilho, você sente a energia, tá? Muitos aqui já me deram esse feedback. Nossa, irmão, sinto a energia, sinto que é uma coisa diferente quando você fala. E ela escuta outros pregadores, tá, pessoal? Ela sente a diferença, tá? Aí ele fala, então transforme em sóis, então transforme em luz o só. Não espere compreensão do outro, que a sua segurança venha do seu discernimento. De que adianta você vestir uma roupa cara sem sua aura for miserável? Então, o que adianta você vestir, mas a aura lá por dentro, a aura está lá miserável, pessoal. Tá? É isso que ele está falando. Então, o que adianta você se atornar de riqueza aqui, mostrar para as pessoas, mas lá na sua aura está toda desequilibrada, toda suja. É o que está acontecendo. Então, por isso que a pessoa que o próprio Cristo falou, né? O homem de Deus não é conhecido pelo bem que ele tem. É conhecido lá pela energia, pela vibração que ele está vibrando, tá? A aura dele vai estar brilhando, ele vai se tornar um sol, ele vai se tornar uma luz. Aí ele fala, se você não respeita sequer a si mesmo, como poderá respeitar o outro? Então, são perguntas que ele faz. Se você não respeita, não tem amor pela sua própria vida, então, se você está pensando em largar a espiritualidade, se você não quer cuidar de si mesmo, quer da sua espiritualidade, como é que você vai cuidar dos outros? Esses daí que falaram que não tem que orar, essa pergunta é para eles. Se você desistir da espiritualidade, não ore não. Como é? Então, qual é a motivação de você? Será que você vai ajudar outro? Por isso que o mundo está aí, pessoal. Difícil de alguém estar ajudando outro, né? É difícil de alguém estar tirando do outro, né? É mais fácil tá acontecendo isso nessa. Aí ele fala, se há um espírito infeliz rodeando você, algo atrai, pois semelhante atrai semelhante. Se você está numa vibração, o espírito ruim está rodeando você.
Então, o que é que você vai atrair? É perguntas bem claras, tá, pessoal? Para você ver se você está nessa perseverança, nessa espiritualidade. A perseverança espiritual é uma força que vem do coração. Então, a, a perseverança é uma força que você consegue como você trabalhando todas essas questões aqui que ele trouxe aqui, ó, tá? Então é dessa força quando ele está no bem, fazendo bem, se cuidando, amando, tá vibrando no amor, tá com paciência. Então essa força, perseverança espiritual, vem dessa força que vem do coração, que o coração vem da alma. Por isso que é a minha pergunta, e por que temos que desenvolver essa virtude da... Porque ela é uma força que vem do coração. Tá? Por isso que a gente tem que desenvolver, tá, pessoal? A conexão de Deus, tá? Essa perseverança vem lá da sua alma, que é uma força que Deus colocou lá, tá? E a gente consegue o quê? Entrando em conexão com o espiritual. Então, pessoal, vamos parar aqui. A perseverança vem da força do coração. Vamos parar aqui, que vamos continuar na segunda parte, tá? Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu tô voltando, tá? Para continuar a segunda parte. Até a segunda parte.